Olá, se a ciência diz que o macaco virou homem, por que o homem não pode virar macaco de novo? Já pensou sobre isso? Vamos conversar? Meu nome é Carlos e nesse vídeo eu vou comentar algumas coisas básicas e fundamentais a respeito de teoria da evolução. Já é conhecida a frase de alguns pesquisadores famosos que dizem que o interessante da biologia evolutiva não é nem o fato dela ser desconhecida, mas o fato de que todo mundo acha que entende. Inclusive eu, que não sou biólogo, mas tenho me informado nos últimos anos a respeito do assunto, para não ser pelo menos tão ignorante assim a respeito do assunto. Eu vi uma pergunta num grupo de Facebook que me parece que pelo menos dá margem para comentar algumas coisas que as pessoas parecem confundir muito em termos de teoria da evolução ou biologia evolutiva. A pergunta foi a seguinte: por que, segundo a ciência, o macaco pode ser homem? Até aí a frase simplesmente não fez sentido, como assim macaco pode ser homem? Mas o homem não pode voltar a ser macaco. Bom, aí dá para perceber que a pessoa está se referindo ao processo de especiação em que uma espécie se modifica o suficiente para dar origem a outra. Me parece que mesmo algumas pessoas que aceitam ou acreditam na teoria da evolução, como se isso fosse coisa para se acreditar ou deixar de acreditar, se eu lembrar, vou até deixar listado aqui um link de um vídeo de um biólogo, um divulgador científico, que explica por que ele não acredita na evolução. Mas mesmo algumas pessoas que, digamos, acreditam, talvez tivessem dificuldade de responder uma pergunta dessa de forma bem correta. E, na verdade, existem muitos divulgadores científicos explicando esse tipo de conceito a todo momento, mas as pessoas simplesmente não sabem. Às vezes, elas não querem saber, elas querem só jogar uma pergunta lá como se fosse uma contradição e não necessariamente querem de fato saber uma resposta. Então eu vou ser só mais uma voz aqui dizendo o que muita gente já está dizendo, né? A resposta para essa pergunta se encontra na própria pergunta, nos erros, nas incoerências da própria pergunta, que dentro dela existem várias afirmações, e essas afirmações não são verdadeiras. Veja, independente de você acreditar ou deixar de acreditar na teoria da evolução, se você diz que ela diz algo que ela não diz, isso é simplesmente uma mentira, independente da opinião de quem quer que seja. Tá? Então, nós temos ali alguns níveis de imprecisão, vamos dizer assim. Tá? O macaco pode ser homem. Na verdade, ele estava querendo dizer que o macaco se transformou num homem. Tá? É baseado naquela velha frase, a evolução diz que o homem veio do macaco, ou que o macaco se transformou num homem. Esse tipo de afirmação é uma imprecisão, na verdade uma deturpação do que a biologia evolutiva realmente diz, e que serve de base para uma série de pensamentos aberrantes a respeito do que a biologia diz ou deixa de dizer. Quando você diz que o homem veio do macaco, tem pessoas, eu já vi esse comentário, de que acham que a evolução diz que um macaco, uma macaca, algum dia pariu um ser humano e a partir dali o homem passou a existir. Né? Então é uma afirmação totalmente deturpada que dá margem para esse tipo de coisa. Então, o que ela mais precisamente diz? Que a nossa espécie, Sapiens, ela tem uma descendência em comum com vários outros primatas. Ou seja, houve um primata muito antigo que, a partir dele, surgiu uma série de outras espécies, ou seja, uma descendência, uma genealogia, toda uma linhagem de espécies que em algum momento gerou o gênero Homo, tá? Que é muito diferente de dizer que o homem saiu do macaco. O que a biologia evolutiva diz que a evolução é gradual. Uma espécie, dependendo da pressão seletiva do ambiente, ela vai acumulando mudanças ao longo das gerações, de forma muito gradual, de modo que em algum momento essas mudanças somadas, lá na frente a gente pode dizer que, tá,
esse indivíduo aqui, ele já pode ser considerado de uma espécie diferente desse que a gente usou como ponto de partida. Mas essa nova espécie, ela vai ser muito semelhante a essa primeira. Só que o processo de mudança continua sempre, ele é constante. Então, em algum momento, a partir dessa segunda espécie, pode surgir uma população que lá na frente já vai ter acumulado diferenças suficientes para ser considerada uma espécie diferente dessa segunda, mas também vai ser extremamente semelhante a essa segunda espécie. Porém, já não vai ser tão semelhante, vai ser um pouquinho diferente da primeira. Então, eu tive a primeira, que mudou para se transformar na segunda, a segunda bem semelhante à primeira, a segunda mudou para se transformar na terceira, bem semelhante à segunda, a terceira eventualmente pode mudar num nível que depois de bastante tempo a gente já pode pegar um indivíduo e dizer aqui já é uma nova espécie, que vai ser muito semelhante à terceira, porém já vai ter acumulado alguns níveis de diferença em relação à primeira. Tá? E aí é uma imprecisão dizer que essa primeira gerou essa daqui, tá? Como se de repente uma fêmea dessa espécie aqui tivesse parido uma dessa. Tá? E principalmente se a gente acumula muitas dessas gerações, vamos dizer assim, de espécies, muitos eventos de especiação, chega lá na frente, a pessoa diz, esse daqui gerou aquele último lá. E aí as pessoas começam a achar que, na verdade, a biologia está dizendo que esse daqui um dia pariu um filho que já era daquela espécie lá na frente, tá? Ignorando todos os intermediários. Então isso é um tipo de imprecisão que faz com que a gente não possa dizer que seja a mesma coisa dizer que a espécie humana tem uma descendência lá atrás de um primata e dizer que um macaco, ou esse primata, gerou o ser humano, ou que o homem veio do macaco diretamente. O homem, a nossa espécie, por assim dizer, veio de uma outra espécie anterior muito semelhante ao próprio homem. Tá? O Homo heidelbergensis, muito provavelmente, que era uma espécie extremamente semelhante à nossa espécie. Inclusive, se você pegar esse homem aqui e mudar alguma coisa nele a respeito do nariz, algumas mudanças no nariz, na crista supraciliar, em termos de aparência, ele poderia se confundir com um indivíduo da espécie humana. Tá? Principalmente considerando que mesmo a nossa espécie tem variações que vão do afrodescendente típico ao asiático típico, enfim, ao nórdico, que são bastante diferentes entre si. Se você pega um Homo heidelbergensis com algumas mudanças ali no nariz, na crista superciliar e põe ele no meio, dificilmente vai dar para dizer que não é um outro indivíduo da nossa espécie. Então a nossa espécie veio de uma outra espécie extremamente semelhante, que por sua vez veio de outra espécie também extremamente semelhante, alguma outra variação do Homo erectus, por exemplo. Tá? Só que entre essa variação mais antiga do Homo erectus e a nossa espécie, já tem um pouquinho mais de diferença. E assim, sucessivamente, nas espécies anteriores. Tá? Aí, lá atrás, alguns milhões de anos lá atrás, se a gente for voltando, a gente chega a um primata lá e a pessoa vai dizer que o homem saiu daquele macaco lá. Isso não tem nada a ver. Tá? Por isso gera essas imprecisões aí de gente achar que para a biologia evolutiva funcionar, teria que ela ver um chimpanzé dando origem nascendo um ser humano. Ele também diz ali, o macaco pode ser homem. O macaco, como se só existisse um macaco. Certamente a pessoa não está achando que só existe um macaco. Então ela deve estar querendo generalizar todo tipo de macaco, como se a biologia evolutiva dissesse que, sei lá, todo macaco pode gerar uma descendência que um dia lá na frente vai surgir a nossa espécie, a espécie humana. Ou que todo macaco, mesmo os modernos, tipo um chimpanzé, um gorila, vai virar homem, como se a biologia evolutiva dissesse isso. Não. Na verdade, o nosso ancestral em comum primata lá, milhões de anos atrás, era um específico que dali para frente, muitas gerações e muitas ramificações de espécies, como se fosse uma árvore, apareceu um outro primata, bem lá na frente,
um certo tipo de Australopithecus que dali para frente acumulou mudanças até até aparecer uma outra espécie que a gente já pode dizer que era diferente dele o suficiente para ser um outro gênero, o gênero Homo, tá? Que não é a nossa espécie, mas espécies anteriores do gênero Homo, das quais muitas existiram e conviveram na Terra. Nesse momento, a ramificação que deu origem, por exemplo, a chimpanzés ou a gorilas, já tinha se diferenciado da nossa. Tá? Já são ramos diferentes, não tem nada a ver uma coisa com a outra. Cada animal é produto de uma descendência evolutiva específica. Tá? Então, essa descendência evolutiva do qual a nossa espécie é uma das espécies derivadas é produto daquele primata específico e não de qualquer macaco, qualquer um. Tá? Isso daí surge o pensamento, por exemplo, de mesmo um macaco moderno, como o chimpanzé, um orangotango, um gorila um dia vai gerar um homem, o que não acontece, não é isso que a biologia evolutiva diz de forma alguma. Ela diz que não acontece isso. Então veja, é esse desenho aqui. Esse desenho ele representa um cladograma, mas é um desenho simplificado aqui, só para fazer uma brincadeira, mas a gente pode usar. Aqui o tempo passando nessa direção e cada ramo desse daqui seria uma espécie ao longo do tempo. Tá? Então eu tenho uma espécie que num determinado momento, talvez uma população dessa espécie estava num ambiente muito diferente, ela se dispersou, foi para um ambiente muito diferente e esse ambiente exerceu uma pressão seletiva naquela população. Ao longo do tempo ela acumulou mudanças a ponto de sofrer especiação, ou seja, já poderia ser considerada uma nova espécie. Então aí aqui surge uma nova espécie, que vai para cá. Com o tempo, nesse ponto aqui, ocorre a mesma coisa. Tá? Com essa nova espécie, pode sofrer especiação e gerar uma outra. Tá? Aquela anterior continua, gera uma outra, e assim por diante. Se a gente tivesse um símio aqui, que evoluiu, aí a partir desse ponto aqui, passou o tempo, né? Aí a partir desse ponto aqui, um determinado grupo deles sofreu uma especiação e gerou os antecessores do gorila, por exemplo. Aí essa espécie anterior continuou e gerou uma outra em outro ambiente, centenas de milhares ou milhões de anos depois, gerou uma outra espécie que por sua vez foi dar origem a toda uma linhagem que gerou, vamos supor aqui, o chimpanzé. Tá? E aqui continuou até acontecer a diferenciação de uma espécie que gerou o gênero Homo, por exemplo, e lá na frente gerou aqui a nossa espécie, Homo sapiens. Claro que isso aqui é simplificado, existem muitos outros graus nisso. Então veja, a nossa linhagem já se diferenciou do gorila aqui há muito tempo. Também já se diferenciou do chimpanzé, aqui, nós estamos aqui, outro aqui. Para um chimpanzé virar homem, ele teria que voltar todo esse caminho evolutivo e a partir daqui começar a caminhar de novo para chegar aqui, e vice-versa. É por isso que nenhum orangotango vai virar gorila, nenhum gorila vai virar chimpanzé, muito menos um chimpanzé ou um gorila vai virar sapiens, ou um sapiens vai virar qualquer outro animal. Tá? Nenhum animal, nenhuma espécie moderna vai gerar uma descendência evolutiva que um dia vai cair em outro animal moderno, em outra espécie moderna. Tá? E assim a gente pode dizer que, por exemplo, uma vaca o boi nunca vai gerar uma descendência evolutiva que vai aparecer um cavalo lá na frente. Tá? Ou um hipopótamo nunca vai gerar uma descendência evolutiva que vai calhar de cair num elefante. Tá? E assim por diante. Então, na verdade, realmente não tem sentido. Nenhum macaco vai virar homem. Tá? A biologia evolutiva não diz isso. Nem pelo contrário, diz que não ocorre. Para ocorrer de uma espécie voltar a ser exatamente a espécie anterior, e voltar a ser exatamente a espécie anterior e voltar de novo, teria que haver uma coincidência tão absurda que aí sim eu acredito que teríamos uma evidência de um poder, uma inteligência superior, onipotente em cima desse processo, direcionando o processo evolutivo. Aí sim nós teríamos, mas na verdade isso aqui não ocorre. Tá? Nenhuma espécie moderna vira outra. Cada vez que aparece uma espécie, essa espécie não existia antes. Claro, um leão, quando a gente pode dizer que já existia um leão, esse nosso leão africano que a gente conhece,
quando ele, digamos assim, surgiu na Terra, nunca havia existido leões antes, e assim com todas as espécies. Portanto, qualquer espécie que venha a surgir de outras modernas vai ser uma outra que também nunca existiu antes, tá? E não uma que já existe como ser humano, por exemplo. Tá? Bom, pode acontecer que se houver pressão seletiva suficiente em cima de um chimpanzé, de uma população de chimpanzés, que tenda ao desenvolvimento da inteligência, e se ela durar por tempo suficiente, 1, 2 milhões de anos, pode ser que a partir do chimpanzé surja uma outra espécie extremamente semelhante ao chimpanzé, que por sua vez dá origem a outra espécie extremamente semelhante a essa segunda, mas que vai acumulando diferenças em relação ao chimpanzé, e lá na frente tem uma outra espécie que tem uma inteligência similar à inteligência humana, em termos de grau. Provavelmente vai ser um padrão de inteligência diferente, tá? Mas vai ser uma outra espécie, às vezes bem diferente da nossa. Tá? Vai ser um processo parecido com a convergência evolutiva, em que duas espécies diferentes desenvolvem a mesma característica, ou muito semelhantes, independentemente, porque simplesmente o ambiente condicionou o desenvolvimento daquela característica. Então, a princípio, não seria impossível que um chimpanzé desse origem a uma linhagem, e não que saísse dele diretamente, mas é uma linhagem evolutiva que lá na frente vai gerar uma outra espécie que tem um padrão de inteligência, digamos, comparável à nossa em termos de eficiência para acumular conhecimento e desenvolver tecnologia. Tá? Mas também, da mesma forma, poderia ocorrer com a nossa espécie se houver pressão seletiva nessa direção e tempo suficiente, que nós iniciássemos uma descendência evolutiva que lá na frente vai gerar uma outra espécie que tenha perdido a inteligência, ou que tenha uma inteligência similar à de um chimpanzé hoje, tá? E eventualmente tenha criado pelos, sei lá, seria necessário. Mas seria uma outra espécie de primata. Tá? A dificuldade para isso acontecer é imaginar uma circunstância que fosse durar milhões de anos e que houvesse uma pressão seletiva que tendesse à perda da inteligência. Não consigo imaginar nada que vai acontecer no mundo que vai gerar essa pressão seletiva. Até porque eu acredito que nós já vamos estar extintos muito antes disso. Mas a princípio, biologicamente falando, não tem nada que impediria, caso houvesse pressão seletiva e tempo suficiente para isso. Um outro detalhe também está com relação à definição da palavra macaco. Ela é uma palavra que tem vários sentidos diferentes e as pessoas, às vezes, até a mesma pessoa, muda o sentido que ela está usando para a palavra macaco de acordo com a conveniência dela em determinado debate. Macaco pode ser usado para se referir aos primatas do velho mundo, mas aí não seriam todos os primatas que seriam macacos, ou aqui no Brasil, por exemplo, se referindo aos primatas do novo mundo. Poderia ser, de forma mais técnica, aos membros da ordem macaca, mas aí outros macacos como grandes primatas, como o chimpanzé e gorila também não seriam macacos. Tá? Ou pode se referir a primatas sem cauda, aí nesse caso nós seríamos macacos. Sim? Ou pode se referir simplesmente, como é o caso que eu acho ali na pergunta, a qualquer primata menos o homem. Tá? Aí a gente estabelece uma diferença, uma lacuna entre todos os primatas e o homem de forma um pouco artificial, para poder inferir daí que de um macaco para um homem houve um enorme salto. Tá? Na verdade, não. O que acontece é que nós somos o último representante vivo do gênero Homo. Tá? Quando nós surgimos no planeta, haviam vários representantes do gênero Homo na Terra. Nós surgimos na África, na Europa havia o Neandertal, um pouco mais para o Oriente, talvez ali havia o Denisovano, tinha lá na Ilha de Flores o Homo floresiensis, haviam várias espécies humanas. Tá? Houveram várias espécies humanas nos mais diferentes graus de inteligência. Tá? Inclusive, no nosso nível, o Neandertal talvez tenha sido até mais inteligente do que nós em alguns aspectos, pode-se dizer. Denisovano também era bastante inteligente. Enfim, houveram várias espécies humanas convivendo ao mesmo tempo em todos os níveis de diferença. Então esse salto que existe do macaco para o homem é ilusório. Nós simplesmente somos o último representante vivo, a última espécie viva do gênero Homo. O que também não é de se surpreender. As espécies, eventualmente,
se extinguem. E até onde eu sei, não existe nenhum contrato dizendo que os últimos representantes de um gênero devem se extinguir todos ao mesmo tempo, que é para que não haja um último. Tá? Eu imagino que quando só existia a nossa espécie, mais os neandertais e mais os homo floresienses, por exemplo, eu acho que eles não assinaram um acordo, um contrato dizendo, ó, se um de nós for extinto, todos os outros têm que se suicidar para poder não existir um último. Não existiria estranho se acontecesse isso. E basta pesquisar aí no Google e ver que existem várias espécies hoje que também são representantes, últimos representantes dos seus gêneros. Tá? Daí a nossa diferença, mas todas as coisas culturais e tecnológicas que nós criamos a partir daí, porque tivemos tempo e outras coisas para isso. Então essa distância, esse lapso que se cria entre macacos, que são aqueles que existem hoje, e homem é uma coisa artificial. Tá? As semelhanças e diferenças entre a nossa espécie e os outros primatas, principalmente aqueles que já não existiram mais e que estavam mais diretamente ligados a gente, elas não vão mudar porque você resolveu dar um nome diferente para todos os outros macacos, um nome diferente para a gente. Tá? Isso é só um jogo de linguagem, é artificial. Então, resumindo, o macaco pode ser homem. Não, o macaco não vira homem. O homem não veio do macaco do jeito que as pessoas pensam, não. Você teve um primata que gerou uma descendência evolutiva de espécies extremamente semelhantes a eles mesmos, que lá na frente, diferenças acumuladas geraram o gênero Homo. Simplesmente, isso é muito diferente essa descendência dizer que o homem saiu desse primeiro primata. Também não foi o macaco, como se qualquer macaco ou qualquer primata pudesse ocorrer isso. Como a gente mostrou aqui, se o homem estivesse aqui, ele é produto específico desse caminho. Qualquer outro caminho que gerasse, qualquer outro é outra coisa. O primata aqui gerou esse. Mas nunca vai gerar esse. Então não é qualquer macaco. Tá? Muitas vezes como as pessoas pensam. O que significa que nenhum outro primata vai virar o homem do mesmo jeito que o homem não vai virar nenhum outro primata, porque nenhum animal moderno vira outro animal moderno. Enfim, se continuar ocorrendo o processo de especiação, sempre vai ser uma outra espécie que nunca existiu antes. E pode ocorrer. Tanto a princípio poderia ocorrer no chimpanzé gerar uma outra espécie tão inteligente quanto a gente, como poderia ocorrer da gente dar origem a uma descendência evolutiva que lá na frente fosse gerar uma espécie menos inteligente. Então, enfim, de qualquer forma, tem esse problema da definição do que a gente chama de macaco, né? Separando o homem de todos os outros símios, que de fato nós somos ainda bem diferentes de todos os outros primatas que existem hoje, mas isso é simplesmente porque nós somos o último representante de um gênero, né? O que também não tem nada de especial. Tá? Ou seja, essa pergunta acaba que não tem resposta porque simplesmente é uma pergunta que não existe. Bom, é muito comum esse tipo de inferências a partir de conceitos errados que as pessoas têm, porque na verdade, como eu comentei, a biologia evolutiva é bastante desconhecida. Eu só achei que seria até divertido comentar a respeito desse tipo de imprecisão nessas afirmações nesse vídeo aqui. Então é isso, comentários aqui embaixo e até a próxima.